Começar falando de um anúncio muito importante que foi feito hoje à tarde pela oposição. Os parlamentares da oposição se reuniram e anunciaram que a partir da semana que vem, com a apresentação de um novo pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, eles vão dar início a um processo de obstrução de trabalhos no Congresso Nacional. Esse pedido de impeachment vai ser apresentado na segunda-feira, na esteira dos atos do 7 de setembro, que vão acontecer nesse sábado agora, e aí a partir da semana que vem os parlamentares da oposição prometem obstrução na tentativa de pressionar o Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, a pautar o impeachment de Alexandre de Moraes. Vamos ver um trecho desse anúncio com a fala da deputada Bia Kicis. Como líder da minoria na Câmara dos Deputados, quero dizer que na Câmara nós já estamos nos movimentando, oposição, minoria, o PL e vários parlamentares de diversos partidos, e que nós já temos uma reunião marcada para segunda-feira para fecharmos as pautas pelas quais nós vamos brigar, continuar brigando, e iremos obstruir. Essa decisão já foi tomada. Iremos fazer obstrução na Câmara dos Deputados e vamos lutar pela anistia dos perseguidos políticos, iremos lutar para que a censura deixe de ser aplicada no Brasil. Não é possível. O que está sendo feito não é só contra o X, o que já é um absurdo, sem nenhum processo legal, com total descumprimento às normas mais básicas de processo e constitucionais. O que está sendo feito é uma censura a todo o povo brasileiro. 22 milhões de pessoas que utilizavam o X para as mais diversas atividades, inclusive com proveito profissional. Quero dizer que não existe precedente nem paralelo na história do que está sendo feito nesse país. Mesmo os países que baniram o X não tiveram a ousadia do passo que foi dado aqui pelo ministro Alexandre de proibir e multar as pessoas que se utilizam do VPN, um recurso tecnológico para se informarem, para continuarem interagindo com o mundo. Então a fala da deputada Bia Kicis e, portanto, obstrução de trabalhos a partir da semana que vem no Congresso Nacional. Essa é a promessa da oposição. Nosso Ricardo Salles também já chegou, já está aqui na bancada, deixa eu cumprimentá-lo. Fala, Salles, boa noite. Tudo bem, Boa? Tudo bem. Começar contigo, Consta, sua análise, que acha dessa medida? Pode ser eficaz, esse expediente da obstrução no Congresso? Tomara que sim. A fala da deputada Bia Kicis é impecável, a situação do Brasil é totalmente surreal, sem paralelo, sem precedente. O Brasil está em condições, em situação de ditadura hoje, não tem um Estado de Direito, não é o Elon Musk o alvo, é o povo brasileiro, né, que está perdendo o direito a liberdades básicas, como a liberdade de expressão na praça pública da era moderna, né, que são as plataformas, as redes sociais. E eu sou da opinião, e já expressei isso há algum tempo, inclusive aqui no Bradock algumas vezes, de que o país tem que parar. A gente não pode tratar uma coisa dessas como uma coisa natural, como parte do cotidiano. Ir aceitando, é assim mesmo, a nova realidade do Brasil, vida que segue. Mais uma segunda-feira, vamos lá. Não, o país tem que parar. A gente tem que deixar claro e fazer tudo que tiver ao nosso alcance. A tentativa de obstruir as pautas no Congresso é louvável nesse sentido, espero que a oposição consiga isso, né? Nós precisamos deixar claro que não vamos aceitar essa situação, não vamos virar a Venezuela de braços cruzados, olhando, vendo a narrativa tosca de uma velha imprensa corrompida, de conglomerados da mídia se vendendo para esse tipo de coisa. Não podemos aceitar isso. Então, de novo, né, o que está ao nosso alcance? Manifestação em todo o Brasil, na minha opinião, com faixas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes, pressionando o Rodrigo Pacheco e os nossos representantes eleitos, os parlamentares, fazendo aquilo que lhes cabe, com coragem, com determinação, com disposição a ir para um certo sacrifício e assumir o papel de liderança, de quem recebeu milhões e milhões de votos, somando ali só aquela cúpula que estava ali da oposição, e realmente tentando fazer o que for possível para impedir qualquer pauta do governo, qualquer votação. Isso tem que ser claro, tem que ficar claro, tem que ser obstruído
e falar, e aí, vamos ou não vamos lidar com o assunto principal? Tem um elefante fedido, mal cheiroso na sala, na loja de porcelana, quebrando tudo, e a gente está discutindo se vai trocar a lâmpada, se a decoração está bonita. Não, tem que tirar o elefante da sala, ponto. E você, Fabi, o que acha da ideia da obstrução no Congresso? Já sempre falei que deveria ter sido para ontem. Aliás, eu acompanhei essa coletiva de imprensa, né, que foi um manifesto aí lido pelos senadores, onde a Bia até falou no final, e tenho que dizer que a fala da Bia foi providencial, tá? Porque estavam já, gente, agora a gente não pode ter mais meias palavras, porque o Brasil está numa situação muito difícil. Então, a Bia percebendo que já estavam saindo, aquele pessoal que estava ali, com a narrativa de que, olha, a partir da semana que vem nós vamos, então, falar de obstrução, ela veio e fez esse discurso aí contundente, dizendo, nós vamos obstruir tudo. E é esse o espírito mesmo, né? Não tem mais por onde sair. Por mais que a gente desdobre aqui o que foi trazido também hoje, na realidade dos fatos, tudo que a gente tem que lidar, né, tá muito puxado, tá muito difícil ser brasileiro e tá muito difícil lidar com meias palavras. É hora de todos se posicionarem e muitíssimo bem. Não há espaço para covardia, principalmente os membros do Congresso Nacional. E aqui eu sei que a gente tem o Salles e a gente tem alguns aí que dá para a gente ainda ter orgulho, né, de termos esses parlamentares do nosso lado. Mas todo aquele que realmente quiser já falar, não, peraí, não é bem assim sim. Só existe uma saída para o Brasil e essa oportunidade a gente não pode perder. E você, Silvio, acha que esse movimento consegue sensibilizar, mexer com os ânimos do Congresso e especialmente o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco? Brown, em primeiro lugar, obstrução é ferramenta da atividade parlamentar legítima e isso acontece desde a redemocratização do Brasil. Quando você tem número, no caso da oposição, atual oposição, bancadas robustas, com o apoio do próprio centrão, como é chamado, isso é mais do que natural que aconteça. Ocorre que essa obstrução, neste momento, ela parece estar sendo construída na Câmara. O presidente Rodrigo Pacheco é presidente do Congresso, como você bem disse. O sistema bicameral, ele também responde pelo plenário do Congresso quando está reunido, Senado e Câmara. Então é legítimo, é importante que os deputados se manifestem, porque é a casa do povo. É uma aproximação com os anseios da sociedade e o deputado é eleito para representar a sua base, para representar a sociedade. Quanto a se o Rodrigo Pacheco vai sensibilizar ou não, veja, Brown, ele está em final de mandato. O Rodrigo Pacheco sabe que vai ter muita dificuldade para continuar sendo político a partir de 2026. Talvez ele comece a fazer alguma conta, ou então ele tenha a pretensão de simplesmente continuar auxiliando esse consórcio de governo formado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo presidente Lula da Silva, na expectativa de ser contemplado com algum cargo no executivo, algum tribunal, porque na vida política eu acho que ele já pode começar a se despedir, mas ele tem aí mais alguns meses, quem sabe, no lampejo de consciência, assistindo ao 7 de setembro, que será enorme, talvez o maior desde 2022, se não igual, talvez ele acorde. Agora, Salles, pedidos de impeachment já houve, né? Já houve outros pedidos contra o Alexandre de Moraes, contra outros ministros, mas será que agora vai ser diferente? Você sente alguma mudança de ambiente no Congresso? Dessa vez, são mais graves os elementos e com a pressão popular que a gente vai ter no final de semana, o movimento do 7 de setembro, será que, e somado a esse trabalho de obstrução, será que o resultado pode ser diferente agora, Salles? Olha, eu não acredito muito em mudança de comportamento do Pacheco. Inclusive, na segunda-feira, eu estive em Minas Gerais, conversando com o pessoal lá, o pessoal diz, olha, o Pacheco não dá sinais de mudar de postura, até porque ele conta, já está contando que para qualquer caminho que ele vá, qualquer caminho que ele escolha em cargos eletivos, ele terá o apoio do Lula. E o apoio do Lula em Minas Gerais tem grande peso. Então ele deve estar pensando o seguinte, se eu tiver apoio do Lula, eu não preciso dessa turma que se sensibiliza, ou que se sensibilizou com todas essas barbaridades que estão sendo praticadas por aí, que não se resume à questão do X, evidentemente. É uma sucessão de coisas absurdas, desde a história das condenações do 8 de janeiro,
esse monte de abertura de processo, né, condenações absurdas e por aí vai. Então, eu acho que o Pacheco tem está menos suscetível a essas pressões, infelizmente, ao que o nosso querido Silvio Navarro aqui acabou de dizer. Eu acho que ele está menos suscetível a isso do que a gente pensava. Isso em primeiro lugar. Segundo, a obstrução na Câmara, eu não vou falar do Congresso, porque o Congresso é uma outra situação. O Congresso, nós conseguimos fazer algum barulho quando houver sessão conjunta do Congresso, que é para vetos, né? É para uma série de matérias que requerem a votação conjunta das duas casas, são as sessões do Congresso, senadores e deputados. Quando você tem, agora falando especificamente da Câmara dos Deputados, houve uma mudança regimental, na época ainda durante o governo do presidente Bolsonaro, no primeiro mandato do Arthur Lira. Ele fez uma série de mudanças no regimento interno da Câmara que retiraram da oposição, ou seja ela qual for, né, ao governo que for, enfim, não importa, retiraram da oposição muitos dos instrumentos regimentais de obstrução. Então, por mais que se diga que vai entrar em obstrução, o nosso número de deputados na Câmara, ele é um número insuficiente para realmente obstruir. A gente consegue atrapalhar, pedir verificação de quórum, votação nominal, enfim, fazer uma série de manobras ali em plenário para que atrase as votações. Mas obstruir, estrito sensu, ou seja, obstruir como se fazia antigamente, o Silvio comentou aqui, desde do período pós-regime militar, né, a Constituição de 88 em diante, essa triste Constituição de 88 em diante, essa obstrução que havia de você travar de fato e não deixar votar, esta obstrução ela não é possível de ser feita. Então você consegue atrasar, você consegue alongar os debates, pedir votação nominal, pedir conferência de presença, né, fazer uma verificação de presença, enfim, mas tem limites. Onde eu acho que a gente tem dois campos, e eu disse isso aos meus colegas parlamentares, os dois campos onde a gente tem mais poder de ação são as comissões temáticas, que são presididas por deputados da oposição, ou seja, do nosso time. Então são elas a CCJ, a Comissão de Educação, a Comissão de Relações Exteriores e a Comissão Relações Exteriores, CCJ, Educação, e tem mais uma que agora esqueci. Essas comissões que nós coordenamos... e Agricultura, perdão. Essas comissões que os deputados do nosso time comandam, presidem, né, a Agricultura é presidida pelo sempre combativo Evair de Mello, a CCJ presidida pela Carol Detoni, muito competentemente, a Comissão de Relações Exteriores é presidida pelo Lucas Redecker, que é um grande deputado, e a Educação, essas Relações Exteriores. E a Educação é presidida pelo Nicolas, que é excelente. Muito bem. O que tem que fazer nessas comissões? É simplesmente não pautar nada que seja interesse do governo. Vou dar o exemplo da comissão da CREDEM, né, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Então, basicamente, ela toca as matérias que são do Ministério das Relações Exteriores, portanto, no meio dessa confusão de Venezuela, e toca as matérias que são também no Ministério da Defesa, portanto, os eternos pedintes de adicional de orçamento, que é o pessoal do Ministério da Defesa. O que pode fazer, por exemplo? Tu dá só o exemplo da CREDEM, para não alongar. O que tem que fazer nessas horas? Simplesmente não pauta nada que seja do interesse nem do Ministério das Relações Exteriores, nem do Ministério da Defesa. O que vai chover lá, ou de diplomata, ou de militar, pedindo para pautar o projeto disso, o projeto daquilo, a homologação do acordo com não sei qual país, a homologação da vinda de tecnologia das armas de não sei aonde, não vota nada, não põe nada. Quem manda na pauta das comissões temáticas são os presidentes das comissões. Eu conversei com todos esses presidentes de comissão e todos eles toparam, né, avançar nessa ideia, ou seja, não põe nenhuma pauta que seja do interesse de nenhum órgão governamental. Não importa, pode vir choramingar, dizer que olha, isso é muito importante para a defesa nacional, importante para as relações exteriores, importante seja lá por que for, não vota, não põe para votar, não põe na pauta sequer, não deixa pôr sequer na pauta.
Este é um caminho, portanto, você ter, diferentemente do plenário, em que eu acabei de explicar, você não tem número suficiente para obstruir de fato, você consegue atrapalhar um pouco, atrasar um pouco, mas obstruir de fato a gente não consegue, numericamente falando. A gente consegue nas comissões, simplesmente pegar as pautas e não deixar pautas do governo entrar. E por fim, mais importante, e todos estão vendo aí nos jornais, é a discussão da sucessão da presidência da Câmara. Aí sim, nós temos uma capacidade de atuar, de se posicionar e de exigir coisas muito mais contundentes. Por quê? Porque os deputados da nossa linha de opinião, da nossa postura, digamos assim, eles são em torno de, e eu vou falar em torno de porque nunca você sabe o número exato, eles são em torno de 120 a 140 ou 130 nomes. Né? 130 nomes são mais do que suficientes para você ser o fiel da balança, para poder escolher nomes, ou escolher lados, ou escolher estratégias para fazer a diferença. Então, se há um momento em que é de fundamental importância que esta oposição haja ou atue de maneira conjunta, homogênea, estratégica, é agora na elaboração das chapas, né, no lançamento de nomes e dos apoios para a sucessão da presidência da Câmara, Arthur Lira. Nós não temos condição de aprovar um nome integralmente nosso, e como eu já disse, temos no máximo 140. Mas nós temos condição de decidir se vai ser entre, por exemplo, o Brito, ou se vai ser o Hugo Mota, se vai ser o Elmar Nascimento, se vai ser o Marcos Pereira, parece que já tirou o nome dele. Mas não importa, o fato é que 140 nomes fazem diferença em qualquer situação. É praticamente um terço da casa, né? Então, vale a pena estudar essa estratégia e das comissões temáticas também. Bom, deixa eu trazer uma outra pauta, então. Olha só, aproveitando aqui a reta final do programa, é um outro assunto que a nossa equipe separou o vídeo, faço questão de a gente mostrar e repercutir, porque é um assunto que está em alta também. Olha só, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, gravou um vídeo para a campanha de Ricardo Nunes, candidato que ele apoia na disputa à prefeitura da capital, criticando Pablo Marçal. No vídeo, Tarcísio diz que o Pablo é a porta de entrada para o Boulos em São Paulo. Vamos ver. Pessoas me perguntam por que você tem certeza que o Ricardo Nunes é o melhor. Tenho vários motivos. Parceria, confiança, caráter. Mas um deles é que eu não quero que a esquerda ganhe. Eu não quero o Boulos. E hoje, o Pablo é a porta de entrada para o Boulos. Porque num segundo turno, entre os dois, o Boulos pode ser eleito. E aí quem perde é São Paulo. Basta ver as pesquisas. Só o Ricardo Nunes ganha do Boulos no segundo turno. Ricardo Nunes é caminho seguro para São Paulo. Vamos lá, Constar, começa contigo. O que achou dessa análise feita pelo Tarcísio, da peça que ele gravou? Tarcísio está tucanando demais. Eu entendo que tem um apoio oficial aí ao Nunes, mas não grava vídeo não, né? Ontem chegou a mim um vídeo dele falando: o Ricardo é conservador, gente, o Ricardo é contra a doutrinação ideológica, o Ricardo... Eu falei, pô, ele vai terminar falando: o Ricardo Salles é tudo isso. O Ricardo, o Nunes é que não é, né? A gente sabe. O Nunes não é nada disso. Então ele vai se queimar politicamente, na minha opinião. Uma coisa é o apoio da coligação ali e falar, tá, eu prefiro o Nunes. Agora, não dá. O Nunes não é um bom candidato. A população já entendeu isso, que o Bolsonaro teve que fazer a contragosto essa aliança, esse apoio, né? E, de novo, essa história de que no segundo turno ele bate o Boulos e que o Marçal é a porta de entrada para o Boulos, não é bem isso que a gente está vendo nas pesquisas. Algumas mais recentes aí já mostram o Marçal disparando. Assim, o fenômeno está aí. A gente aceita ou a gente ignora. Aceita e explica ou ignora e vive de negação da realidade. Me parece que o Tarcísio, com um perfil muito tucano, está optando aí por essa negação da realidade. O Nunes vai ser o grande nome para combater o Boulos. Ninguém está caindo muito nessa. Pois é, né, Salles? Isso que eu fiquei me perguntando também, se o Marçal é a porta de entrada da esquerda, seria o Nunes a porta de saída? Então ele é o oposto à esquerda, a prefeitura dele que tem várias bandeiras de esquerda, tem lá um programa de saúde com linguagem neutra, saúde para todos, até outro dia tinha Marta Suplicy, que hoje é a vice do Boulos, enfim. É ele, então, a porta de saída para a direita? Não é só a Marta Suplicy, tem a Soninha Francini, tem um monte de gente lá dentro do governo do Ricardo Nunes, que é gente de esquerda e tudo mais. O MDB tem 3 ministérios no governo.
Então, no governo Lula. Quer dizer, não vem com essa história de que o MDB, né, quem escuta falar, parece que o Ricardo Nunes nasceu no seio do bolsonarismo. Desculpa, o Ricardo Nunes é do MDB. O Ricardo Nunes, em 2022, não apoiou o Bolsonaro na eleição. Ele apoiou o Tarcísio, mas não apoiou o Bolsonaro. No primeiro turno, apoiou a Simone Tabet. Quer dizer, aquele governo que está lá é uma continuação do governo do Bruno Covas, que por sua vez era o governo do João Dória. O coordenador de campanha do Ricardo Nunes é o Rodrigo Garcia, que era governador, vice-governador do João Dória, né? Então, assim, não tem nada de direita ali. Então, quando nesse aspecto, o Tarcísio tem uma visão muito técnica sobre isso. Inclusive, hoje eu encontrei com ele de manhã, num evento da General Motors e tudo. A visão do Tarcísio é muito técnica, é uma visão bem dos militares brasileiros. Os militares brasileiros não são ideológicos, eles têm essa visão positivista, técnica, né, de funcionamento e tal. Só que acontece que o Ricardo Nunes não devia ser candidato do bolsonarismo. Eu não vou ficar com essa ladainha de novo aqui, que até eu tô de saco cheio de repetir isso, mas o fato é que o candidato que era para ser da direita era eu, e os caras me rifaram, né, em prol de uma visão de máquina. Né, os caras, uma parte máquina, uma parte funcional. A parte de máquina é porque tem fatias, a turma lá ligada ao PL do Valdemar e tal, do pessoal ligado a ele lá, o pessoal tem nacos dentro da administração do Ricardo Nunes. Tem a secretaria, tem subprefeituras, tem a verba de marketing da prefeitura que é gerida por eles. Enfim, tem uma série de coisas que explicam o porquê que eles gostam tanto do Ricardo Nunes. Porque estão lá na máquina junto com ele. Né? O sistema gosta de esquema, esse é fato. E só nós da direita mais, que eles dizem inocente, vocês são bobos, vocês são muito radicais, vocês são muito ideológicos, né? Só a direita como nós é que defende efetivamente princípios e valores. E quando você entra numa eleição dessa magnitude, dessa importância, sem ter uma consistência ideológica firme por trás, depois, dali por diante, é só uma consequência de erros que decorre do primeiro erro, né? Então, assim, eu acho que essa situação toda da política aqui na cidade de São Paulo, essa lambança toda que se estabeleceu, ela tem como semente original algo que nós já dissemos aqui várias vezes. A direita não teve firmeza, confiança no próprio taco de manter uma candidatura própria. Não fosse eu o candidato, se houvesse um nome melhor que o meu, eu estava disposto a apoiar. Mas agora, vim dizer que a direita não ganha na cidade, o Pablo Marçal está quase ganhando no primeiro turno. E isso porque ele abraçou as bandeiras da direita. Então, ele tem defendido as ideias, tem confrontado o sistema. Aliás, é importante a gente lembrar isso, né? O Bolsonaro, em 2018, foi a composição desses dois fatores. Ele era o candidato que abraçou, que defendeu e que sempre defendeu, no caso dele tinha uma história disso, é claro, continua tendo, de defesa das bandeiras da direita, e personificou naquele momento, pós-impeachment da Dilma, mensalão, prisão do Lula e tudo mais, a visão também correta, compatível com o que ele não foi nada forçado, de antissistema. Então era um binômio, visão de direita conservadora, liberal na economia e antissistema. O Ricardo Nunes, com todo o respeito aqui a quem pensa o contrário, não representa nada disso. Ele não é direita, ele conservador pode até ser no sentido dele próprio, ele é um cara católico, é preciso fazer justiça com ele. Mas a prefeitura dele está cheia de porcaria, tanto que a Marina Helena, no debate, né, levantou aquela história do programa Saúde para Todos, e tem muitas outras coisas piores do que isso lá dentro. Então, enfim, eu acho que é tudo consequência de uma má escolha, de uma falta de firmeza, né, em ter se curvado para o sistema, ter aceitado a pressão dessa turma que está lá mamando na teta da prefeitura e que sabia que com Salles não tinha esquema e, portanto, preferiu ficar com o status quo e agora está quebrando a cara. E você, Silvio, o que achou desse vídeo do Tarcísio? Não, acho que já está tudo dito. Hoje até pela manhã eu já disse isso ao Ricardo, falei, olha, meu candidato está aqui, ó, agora ele está aqui no canto aqui da tela, por exemplo. Mas não foi, não é? Não entendi. Depois desse vídeo você tem que dizer qual Ricardo você está falando, porque agora é o Ricardo para lá, o Ricardo eu falei, tá aqui no canto desta tela agora.
Mas enfim, tá posto o cenário já eleitoral. Acho que o erro, o pecado original, de fato, pode trazer um estrago grande para São Paulo. Foi uma eleição mal pensada. São Paulo, a capital paulista, é o maior colégio eleitoral do Brasil em capitais, mas tem a densidade eleitoral de um estado, aliás, da maioria dos estados. São 9 milhões de pessoas aptas a votar. Se você pegar as franjas leste e sul de São Paulo, você está falando de 3 milhões de pessoas em cada canto. Isso é muita gente. Isso é maior do que as capitais por aí. E claro que isso se reverteria a favor da direita na eleição de 2026. Isso é evidente, porque teria uma transferência de votos a partir da eleição de um prefeito evidentemente alinhado com a direita, com os valores conservadores. Então, mas, como eu disse, já está posta essa eleição. Acho que o governador Tarcísio de Freitas está se envolvendo demais. Talvez ele não precisasse se envolver tanto nessa eleição à prefeitura paulistana, principalmente se ele tem pretensões de seguir na política, e acho que tem, e eu o elogio com frequência pelo bom administrador que é, pelo profissional que é na política, como técnico, como foi dito aqui, mas ele tem feito um bom serviço. Mas acho que está se envolvendo demais nessa política paulistana que passa pela Câmara dos Vereadores, eles dividem a cidade é completamente loteada pelas subprefeituras, e o Ricardo Nunes é fruto desse modelo de governança aqui na cidade de São Paulo, que não é novo, que já vem de outras gestões. Você, Fabi, para a gente fechar. Tá na cara de todo mundo. Eu só quero deixar claro aí que também a galera do Marçal, que vem xingar, eu vou dizer, tomem cuidado, né? A gente não tem quem votar, na verdade é essa, né? Eu, pelo menos, para mim tá bem difícil. E o Marçal também, né? Tá prometendo coisas, gente. Eu acabo até rindo. A gente já deveria saber, né, que tem coisas que são possíveis e outras nem tanto. É legal as mitadas que ele dá? É legal ele calar a boca de jornalista? Ele lava a nossa alma? Lava. Ele foi o melhor nessas eleições? Foi. Acabou zoando aí o esquemão do Centrão? Com toda certeza. Mas acabou, tá, gente? Eu quero ver depois ele fazer uma prefeitura aí pelo PRTB, né? E aí vamos ver com quem ele vai se alinhar, né? Porque ele tinha um discurso do nem-nem. Né, chega desses dois. Esse era o Pablo Marçal, tá bom? Então, dito isso, não me xinguem, mas a gente precisa ter um pouco assim também de sensatez, né? Coisas assim esquisitas, eu fico sempre com o pé atrás.